Oi, gente! Oi, minha galerinha do oitavo ano. Mais uma vez a professora Ciana aqui com as nossas aulas de ensino das artes. Na aula passada nós tivemos uma revisão, né, que está disponível aqui no canal para você ainda ver quantas vezes você precisar relembrar tudinho. Nós estamos num período de lockdown, então nós não temos até agora uma previsão certinha de quando a gente vai voltar para nossas aulas presenciais. Mas o nosso conteúdo ele não pode parar, a nossa vida não para, continua. Eu espero que você esteja bem, né? É uma coisa, meu Deus do céu, eu tava pensando, parece um dia desse eu ouvi uma pregação, não era uma pregação, era uma mensagem, mas que falava sobre que parece que quando chega a nossa vez de ir, a gente parece as flechas na aljava do arqueiro. Quando chega a vez de pegar a gente, que a flechinha lá não é a nossa vez. Ou então, quando chega a nossa vez, parece que puxa para trás, volta tudo de novo, né? Até a gente ir para frente. Então, é assim que eu tenho me sentido ultimamente. Hoje, a professora de vocês está na base do café, tá? Para poder aguentar a correria de grava vídeo, converte vídeo, apaga vídeo do celular, para poder dar espaço para outros vídeos, para outras aulas. E aí, no nosso assunto da nossa aula passada, a gente terminou, na verdade, da nossa primeira avaliação, a gente terminou falando da influência do hip hop na arte, né? A gente estava falando sobre grafite, pichação, arte urbana, e aí a gente começou o nosso assunto falando da influência, né, do hip hop nessa arte urbana. Como eu falei para vocês, ela não ia ficar toda na primeira avaliação. Ela ia apenas ter o comecinho na primeira avaliação e na segunda a gente ia dar continuidade à questão do hip hop. Só que antes de eu continuar o nosso assunto, que hoje vai estar na página 34, eu queria trazer para vocês um pouquinho do Gabriel Pensador, que foi a gente falou no final, na nossa última aula presencial que nós tivemos, nós falamos um pouquinho sobre o Gabriel Pensador. O Gabriel Pensador, ele é um escritor, tá? Ele já fez 2 livros de poemas para crianças e jovens, ele é um cantor, tá? De rap, justamente, do que a gente está falando, tá? Do hip hop, na verdade. É um conjunto, né, de coisas. Ele é dessa matriz aí, dessa arte urbana. O nome dele, Gabriel Pensador, não é à toa, né, gente? Só que eu percebi que muita gente não conhecia o Gabriel Pensador, nunca tinha ouvido falar dele e nem ouvido uma música. E aí eu resolvi trazer hoje, antes de a gente começar o nosso assunto da segunda avaliação, eu vou colocar 2 músicas para vocês que eu comentei em sala de aula, né? E vou comentar aqui de novo no vídeo para quem de repente possa ter faltado nesse dia. Eu não sei. E aí eu também tenho 3 oitavo anos, né? Então tem hora que eu falo uma coisa num e tem hora que eu não compartilho no outro. Cada um vai de um jeitinho. Desculpem o meu cachorro, todo vídeo que eu tô gravando, ele tá aí no fundinho latindo, ele quer atenção, ele quer talvez também sair no vídeo, né? Qualquer hora dessa eu faço um vídeo com ele também. É o Sansão. É um cachorro desse tamaninho, mas tu já imagina o barulho dele, tá bom? Então, depois que a gente ouvir a música, eu também vou ler um texto que está na página 32, que é muito importante, que a gente não teve a oportunidade de ver em sala de aula, tá bom? E aí eu falei das 2 músicas específicas. Na época que estava cantando essa música, que ele cantava essa música, o Gabriel Pensador, eu era adolescente, então já faz um tempinho, né, que eu era adolescente, já não sou mais, tá bom? E aí uma pessoa, né, um namorado da época, cantou a música Loura Burra pra mim. Gente, vocês vão prestar atenção na letra dessa música. E realmente o meu cabelo era louro, mas eu não tinha nada a ver com o que a música falava. E aí eu fiquei pensando, na hora eu nem me toquei, depois que foi cair a ficha do que ele estava me chamando. E aí eu escutei a música Filhinhos de Playboy, né? Que na verdade é Retrato de um Playboy, a música. Então a primeira é Loura Burra e a outra é Retrato de um Playboy. E aí eu pude comparar e dizer assim, ué, se eu sou a Loura Burra, então ele é o Playboy, tá bom? Então eu vou colocar as 2 músicas para vocês ouvirem um trechinho aqui mesmo no meu notebook. Eu vou colocar e você vai ouvir aqui no fundo do vídeo. Porque eu não sei, confesso a vocês que eu não sei ainda colocar muitas coisas na hora de editar o vídeo, eu estou aprendendo, tá? E também, se eu não me engano, o YouTube tem um tempo que a gente pode colocar a música de alguém, porque senão isso caracteriza como se eu tivesse fazendo uma fraude, algo errado, né?
e aí o YouTube vai lá e bloqueia meu vídeo. Então, para não correr esse risco, eu vou colocar aqui mesmo como fundo para que você possa ouvir, tá bom? E aí, eu espero que não tenha muita propaganda, né? Não tenha muita propaganda, porque agora tudo quanto é vídeo no YouTube tem propaganda, a não ser que você pague. Preste atenção na letra da música. Eu vou colocar um trechinho. Loura burra. Essa eu dedico pras mulheres de verdade. Mulher brasileira, cidadã brasileira, tem que ser verdadeira. Bem por aí. Existem mulheres que são uma beleza, mas quando abrem a boca, que tristeza, não é o seu hálito que apodrece o ar. O problema é o que elas falam que não dá pra aguentar. Nada na cabeça, personalidade fraca, tem a feminilidade, a sensualidade de uma vaca, produzidas com a roupinha da estação, que viram no anúncio da televisão. Milhões de pessoas transitam pelas ruas, mas conhecemos facilmente esse tipo de perua. Um dia empinada pra mostrar que é bonita, e a cabeça pra afinada pra ficar igual Paquita. Loura burra! Loura burra! Loura burra! Loura burra! Aí, você imagina, eu era a loura burra. Gente, eu não sabia nem empinar a bunda, até hoje eu nem sei, tá? Mas aí, como resposta, olha a música que eu encontrei do Gabriel Pensador também, pra pessoa, e acreditem, ele era isso, realmente. Eu não era loura burra não, mas ele era isso. Escutem aí. Pergunta pra um playboy o que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Não, mais ou menos assim. Sou playboy e vivo na fama, vou à praia todo dia e sou cheio de mar. Eu só ando com a galera e nela eu me garanto, só que quando estou sozinho, eu só ando pelos cantos porque eu luto jiu-jitsu, mas é só por diversão. Se alguma coisa tá na moda, então eu faço também, igualzinho a mim. Eu conheço mais de 6, eu faço tudo que eles fazem, então tudo bem, não quero estudo nem trabalho também que não tem porque eu sou o que um playboyzinho, disso eu não me envergonho. Não sei o que é a vida, não penso, não sonho, praia, surf, short, essa é minha realidade, não saio disso porque me falta personalidade, não tenho cérebro, apenas me enquadro no sistema, ser safado é minha assinação, playboy é meu problema, faço só que os outros fazem, acho isso legal, arrumo brigas com a galera e acho sensacional, me olho no espelho e me acho tal, mas eu percebo que no fundo eu sou um débil mental, porque eu sou playboy, que passa, pulo nessa bala, não pode mais, eu sou playboy, que passa, eu sou um débil mental, eu sou playboy, que passa, eu pulo nessa bala, não pode mais, eu sou playboy, que passa, eu sou um débil mental, eu sou com a cabeça raspada, eu cheio. Ouviram? Ai, eu queria poder botar toda a música para vocês ouvirem. Parece que passou um filme na minha cabeça, tá? Mas vocês podem ficar à vontade para pesquisar. Eu vou colocar aqui embaixo no vídeo qual o nome das duas músicas, tá bom? Para vocês pesquisarem no YouTube e ouvirem a música completa. Vocês vão ouvir e vocês vão começar a analisar a letra das músicas, tá legal? E aí, na página 32 do teu livro, tem um texto que diz assim, movimento hip hop, tá bom? E diz assim, na década de 1960, nos Estados Unidos, foi marcada pelo movimento dos direitos civis e pelo surgimento de grandes líderes negros que lutavam contra o racismo e a desigualdade racial. Entre eles, Martin Luther King e Malcolm X, líderes revolucionários socialistas assassinados em 1965, que defendia a luta armada para obter as reivindicações dos negros. E grupos como os Panteras Negras, quase que não sai, negras, que é o Black Panthers, foi nesse contexto que surgiu o movimento hip hop. O jamaicano Cole Herc levou uma espécie de canto falado para os bailes da periferia de Nova York, e o DJ americano Afrika Bambaataa encarregou-se de expandir esse novo gênero musical, junto com os MCs, que são os mestres de cerimônias, e os rappers, criaram o rap, hit and poet, ritmo e poesia, tá bom? O movimento hip hop norte-americano é constituído por 3 vertentes: o rap, que é a música, como a gente já viu, né, no nosso assunto da primeira avaliação, tá? O break, que é a dança, e o grafite, que é as artes plásticas, que em conjunto tem o objetivo de denunciar
a exclusão social e desacatar e destacar. Opa, meu Deus do céu, a professora tá, né? O óculos será que já tem que trocar o óculos? E destacar a história e a identidade dos negros, tá? Eu vou parar por aqui. O texto tá no seu livro, você pode continuar acompanhando. É só para a gente ter uma ideia, né? E relembrar, na verdade, aquilo que a gente já viu ali no finzinho do nosso assunto da primeira avaliação, tá bom? Então, o rap, tá? Na verdade, o rap, ele é uma poesia com ritmo, tá? Então, professora, ontem uma aluna me perguntou assim, professora, poesia também é arte? Sim, tá, gente? É uma forma de arte. Então, de repente, você faz a poesia, você gosta de fazer poesia, você gosta de escrever, e mal você sabe que se você botar um ritmo na poesia, de repente ela vira um rap, tá? Então, na verdade, é isso que o Gabriel Pensador, ele traz. Ele traz justamente essa reflexão através da letra da música, que não deixa de ser um poema. A professora de vocês aqui tem o sonho de poder ver um poema dela, uma poesia dela transformada em uma música. Eu não tenho habilidade, gente, para fazer música, né? Para fazer a melodia, tá? A questão do som, do instrumento. Mas eu tenho facilidade em escrever poemas, as poesias. Eu tenho mais de 100 poemas, tá, gente? E aí, o meu sonho era ver uma delas transformada em uma música, né? Quem sabe um dia, tá bom? Mas a gente sempre escreve. Ai, professora, e como é que a gente faz poema? Olha, eu não sei ensinar a receita certinha, porque isso sai com tanta naturalidade minha, mas eu posso te dizer que a gente se inspira, a gente usa da criatividade, porque nem tudo que eu escrevo é aquilo que eu vivi, tá? Às vezes é o que eu imagino do que outra pessoa está sentindo, outra pessoa está vivendo, e aquilo tudo vai para o papel. E aí a maneira que tu escreve faz com que aquilo fique de forma poética. Às vezes a palavra que você escolhe, tá bom? Então eu tenho poesias que falam de amor, tenho poesias que falam de solidão, que falam de dor, que falam... Ixi, tem poesias que falam de drama, tem poesia, outros tipos de poesias impróprios para menores de 18 anos, tá? Então eu tenho vários tipos de poesia, mas nem todos quer dizer que eu vivi aquilo e eu escrevo o que eu vivi. Não. Eu uso da minha imaginação, tá bom? Então, às vezes, eu sentada na beira da praia, olhando lá as ondas do mar, eu tenho uma poesia que fala sobre isso, tá? Eu comecei a imaginar um monte de coisa e escrevi, tá? Então, é dessa forma que vai fluindo, vai saindo. Então, quando a gente em sala de aula, a gente falou sobre política, né? Cada sala falou sobre algo. Nós falamos sobre política. Em outra sala, nós falamos sobre a questão da morte, a questão do perdão, né? Cada sala foi falando sobre nas 3 salas nós tivemos assuntos, debatemos assuntos diferentes. Na outra sala nós falamos sobre a questão da carência, né? A questão de, será que realmente eu faço a escolha certa quando eu tô carente, né? Então nós falamos sobre vários assuntos que levam a gente a ter essa reflexão, a criar coisas também na nossa mente, né? Para a gente poder ter argumentos, artifícios, material palpável, né? Para que se possa fazer, de repente, uma poesia e um rap. Quem sabe, né? Eu quero ver se alguém se atreve a isso. E aí a gente vai lá para a nossa página 34, que diz assim: rap, o primeiro elemento do mundo hip hop, tá? Então são 3 elementos: o rap, que é a música, o break, que é a dança, e o grafite, que é as artes plásticas. Então agora a gente vai dar início nessa aula ao primeiro elemento, que é o rap. E aí diz assim: antes de prosseguir os nossos estudos abordando as linguagens do hip hop, lembramos que é na música, sem dúvida nenhuma, que os gostos e as culturas de diferentes gerações se chocam. Existem muitos estilos de música, entretanto, seja ela de que gênero for, erudita ou popular, instrumental ou vocal, tradicional ou experimental, urbana ou rural, necessita estudo e conhecimento para que você aumente suas chances de dialogar com o mundo. Eu gostaria que você grifasse aí no seu livro os gêneros que foram falados agora, tá? Gênero
Erudita ou popular, instrumental ou vocal, tradicional, experimental, urbana ou rural? Grife aí no seu livro, tá? É algo muito importante que é bom a gente deixar gravadinho aí, sabendo que tem. Então, independente de qualquer uma dessas, tá? Precisa justamente de estudo e conhecimento, tá? Para que a gente aumente essa chance aí de conversar com o mundo. Então, independente de qual gênero ela seja, necessita, não é assim de qualquer jeito, né? Tá? Às vezes a pessoa acha que arte. Tem uma frase que eu ouvia muito na época que eu estava na faculdade. As outras pessoas dos outros cursos vinham na nossa sala quando a gente tinha trabalho para apresentar, né? A gente apresentava peça teatral na faculdade e tudo. E aí elas vinham na sala prestigiar o nosso trabalho. E quando elas iam embora, elas diziam assim: eu acho tão legal o que vocês fazem. O dia que eu não tiver mais nada para fazer, eu faço arte. Tipo assim, como se fosse algo, falou em arte, é algo de qualquer jeito, é algo de quem não tem o que fazer, né? É algo que não necessita de estudo. E não, gente, tá? Qualquer tipo de arte necessita sim de uma busca, de um conhecimento, de um estudo. Nada é feito por acaso, nada é feito de qualquer jeito, tá bom? E na música também não é diferente. E aí vamos continuar a nossa leitura. O termo popular, por exemplo, refere-se a todo estilo de música acessível ao grande público. Samba, marcha, choro, machixe, bolero, sertanejo, rock, jazz, funk, rap, techno, etc. Tá? E o que não se enquadra no tipo erudito. Algumas pessoas consideram que a partir dos anos 1950, com a explosão do rock and roll, o termo pop passou a definir a música que se comunica com os jovens. Então, hoje em dia a gente tem o pop, o coreano, né? Que os jovens gostam muito, tá? Então, hoje em dia, antes a gente dizia MPB, música popular brasileira, música pop para as músicas mais voltadas para o público jovem. Hoje em dia, tudo que alcança a maioria dos públicos se tornou pop, tá? Popular, tá bom? Que alcança a maioria dos grupos na sociedade. E aí o rock and roll, ele foi o primeiro ritmo ou estilo a desencadear uma mudança radical no gosto musical da juventude do século XX. Isso ocorreu em meados dos anos 1950. Gente, a gente falava tanto século XX, parecia que estava tão moderno. E olha só, a gente está falando de 1950, porque agora a gente já está no século XXI, tá bom? E aí, transformando em fenômeno mundial por Elvis Presley, pelos Beatles e pelos Rolling Stones, o rock assumiu sua identidade. Ao mesmo tempo, abriu caminho para o estilo agressivo do heavy metal e o rock pesado entrou nas paradas musicais. Então aqui a gente já está vendo um pouquinho sobre a questão do rock. Tem gente que gosta do rock mais pesado, eu particularmente não curto muito, tá? Já ouvi, lógico, não vou falar pra você, nunca ouvi, não, ouvi, mas eu não curto muito, porque eu acho muito barulho, tá? Mas tem gente que gosta. Gosto não se discute, tá bom? Se respeita. Agora, quando fala dos Beatles, quando fala do Elvis Presley, ai, gente, eu adorava o filme, eu adorava a música, eu adoro música. Eu acho que eu sou meio velha nisso, tá? Certo que a professora não tá mais novinha, mas eu não sou da década de 50, tá, gente? Eu sou de 79. Então, isso daí não era da minha época, era da época da minha mãe, dos meus avós. Mas eu cresci ouvindo música, que a gente diz assim, tem gente que diz que tu gosta de música de velho. Mas eu ouvia, né, na minha casa quando eu era criança, eu ouvia esses tipos de música. Então isso sempre mexeu comigo. O meu pai, ele era músico também. O meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano. Então eu não cresci com o meu pai, assim, né? O meu pai biológico. Mas ele era músico também, então essa questão da música sempre me trouxe algo bom. E eu adorava ver os filmes que falavam sobre Elvis Presley, sobre os Beatles. Sempre gostei das músicas. Eu me sentia, parece assim, que quando eu escuto esse tipo de música, eu me sinto, parece que eu era daquela época, entendeu? Parece que eu viajo no tempo quando eu escuto música. E tem algo que eu falo sempre para os meus alunos. Gente, professora, tem gente que não sabe usar a criatividade? Tem. Tem gente que não sabe usar a imaginação? Tem. Agora a minha funciona muito bem. Quando tu me conta uma história, eu começo a desenhar a história na minha mente. Começo a fazer um filmezinho. Quando eu escuto uma música, eu começo a imaginar como se fosse um clipe da música.
E na época que eu era adolescente, hoje em dia eu acho que ainda existe, mas eu não vejo mais. Mas na época que eu era adolescente, tinha a MTV. E passava clipe, gente, a tarde inteira. Ai, meu Deus do céu, pensa que eu ouvia as músicas. E eu gostava das músicas pela tradução, porque eu presto muita atenção na letra da música. Eu ouvia as músicas e depois aquilo eu já imaginava um videoclipe na minha mente. Então eu cheguei a cogitar que eu podia até trabalhar com isso, né? Em algum momento da minha vida. Porque quando eu escutava, e até hoje é assim, eu presto muita atenção na letra da música, né? No que ela fala, naquele sentimento que ela quer passar. E no automático. Gente, a minha mente, se pudessem ver dentro da minha mente, o filminho tá lá dentro, tá bom? Então são ritmos, são músicas que marcaram muito assim a minha vida. Talvez você nem saiba do que eu tô falando, né? Mas eu acho meio difícil. Mas depois de ontem, onde eu ouvi alguém me perguntando se Legião Urbana era samba ou sertanejo, gente, pelo amor de Deus. Então quer dizer que talvez vocês nem saibam quem é Beatles ou Elvis Presley, tá? Então, se você não sabe, se você é dessa turma que não sabe o que eu estou falando, vá lá pro YouTube, porque a melhor maneira de você ver, pesquise lá os Beatles, pesquise Elvis Presley, pesquise Guns N' Roses, tá bom? Pesquisem Rolling Stones, tá bom? Pesquisem esse tipo de gênero que você precisa pelo menos conhecer, que você não gosta, que você, ai, professora, eu ouvi, mas eu não gostei. Tá bom, não é obrigada a gostar, mas pelo menos para você saber do que se trata, do que a gente está falando na aula de hoje, tá legal? Eu era apaixonada pelo Bon Jovi, gente, Bon Jovi cantava e tinha clipes maravilhosos, eu me imaginava ali, né, no clipe, a mulher do clipe, tá bom? Então eu sempre pensei nisso aí. Ultimamente eu ando meio desatualizada, eu vou confessar para vocês, né? E aí eu comentei, não me lembro qual foi a turma, eu acho que foi do 9º ano, não me lembro. Eu sei que eu sem querer, eu ouvi uma música. Eu fui procurar a música daquele filme Como Eu Era Antes de Você. E sem querer eu achei uma outra música que falava sobre amor também. E aí alguém me falou assim, ai, professora, tá na moda essa música aí, tá no auge, né? É uma mulher que canta. Eu nem me lembro, não sei se eu iria conseguir achar aqui. Fica guardado na minha biblioteca, nos vídeos, né, que eu gostei. Geralmente fica assim. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês e coloco, né? Qual foi a música? Sem querer eu achei, e quando eu prestei atenção na letra, na verdade na tradução dela, ela falava sobre alguém que morreu, alguém que se matou. E eu me vi naquela música, né? Quem sabe um pouquinho, alguns alunos sabem um pouquinho do que eu já passei em questão de depressão e tudo isso. E eu me vi na letra daquela música. Gente, pelo amor de Deus, quando eu prestei atenção do começo ao fim, eu passei a gostar daquela música. E eu salvei ela na minha lista, né? Na minha playlist das músicas dos vídeos que eu curto, que eu gosto aqui no YouTube. Eu vou já procurar aqui, eu vou falar para você, para não dizer assim, é que a professora só tá falando de música antiga, ela é velha mesmo, é? Eu vou mostrar para você que eu também tô me atualizando. Bora lá, deixa eu procurar aqui. Entrei a música, tá, gente? Tive que dar uma pausa, né? Senão vocês não aguentam a professora falando toda hora, toda hora, toda hora. Professora, o que tem a ver isso tudo que você tá falando com o rap? Gente, é música, tá? Então a gente vai falar sobre vários estilos musicais, não só sobre o rap, para poder se chegar a ele, tá legal? Tá aqui, eu encontrei a música, eu vou colocar um pedacinho para você ouvir, talvez você conheça. Eu acho que o nome da cantora é Billie Eilish, tá? Eu acho que é Everything I Wanted, alguma coisa parecida assim, gente, eu não sei, tá? Meu inglês tá péssimo, então tem a coisa que eu não sei. Mas é Billie Eilish, presta atenção. Quer dizer assim, eu tive um sonho em que eu tinha tudo que eu queria. Não é o que você tá pensando. E pra falar a verdade, pode ter sido um pesadelo. Ah, eu achei linda. Eu adorei essa música, gente. Diz que ninguém chorou, ela se jogou da ponte, ninguém chorou, ninguém nem percebeu. E ela viu todo mundo ali parado, tá?
E ela pensou que alguém podia se importar, mas ninguém se importou. E aí ela continua falando que ela teve um sonho, tá? Gente, eu achei linda essa música, tá? Achei lindo a letra, apesar dela ser uma história triste, mas ela vem refletir, né? Até se vale a pena a gente tirar a nossa própria vida, porque na própria música ela fala que ninguém nem sentiu a falta dela. Esqueceram que ela era apenas uma pessoa, né? Começaram a falar da questão da fraqueza dela, né? Que ela era fraca por ter feito aquilo. Então, eu achei lindo, maravilhosa essa música. Gostei do ritmo, gostei da letra, me apaixonei, tá? Então, tá aqui a dica que a professora também tá se atualizando, tá bom? E aí, eu vou colocar agora, né, umas imagens sobre a música popular brasileira, vou fazer a leitura de um pequeno texto que está na página 36 para vocês darem uma pausazinha aqui da minha carinha, tá? Que hoje até que eu tô bonitinha, né, gente? Olha, meu cabelo não tá muito legal, então eu fiz esse negocinho aqui, tá bom? E aí, a gente volta para finalizar a nossa aula de hoje com uma atividade, tá bom? Presta atenção no restante aí do vídeo. Música popular brasileira. Foi necessário muito tempo para que surgisse um gênero musical que pudesse ser reconhecido como brasileiro e popular, composto por autores conhecidos, divulgado por meios gráficos, como as partituras, ou através da gravação, discos, fitas ou videotapes. Mas é somente a partir da segunda metade do século XIX, em decorrência da diversificação social, que começara a existir nas grandes cidades, que a história da música popular brasileira iria tomar novos rumos, principalmente nas duas mais importantes cidades do Brasil colonial, Salvador e Rio de Janeiro. Bom, gente, voltamos, né? Eu vou passar uma atividade agora para você, para finalizar nossa aula de hoje. É uma atividade que ela não está no teu livro, tá? Então, professora, onde está essa atividade? Ela não está no teu livro. Se você não assistir esse vídeo, você não vai saber que atividade você tem que me entregar durante a semana. Preste bem atenção. Você vai fazer uma pesquisa, tá? Você vai pesquisar sobre um desses ritmos que foi falado aqui na nossa página 34. Você vai pesquisar ou sobre samba, ou sobre marcha, ou sobre choro, machixe, bolero, sertanejo, rock, jazz, funk, rap, techno, ou o próprio rock and roll. Você vai pesquisar, só que você não vai pesquisar me falando sobre a história desse estilo, desse gênero. Você vai pesquisar um cantor ou uma banda, tá? Você vai pesquisar sobre um cantor ou uma banda. Nós falamos sobre alguns na aula de hoje. E aí você vai me dar um breve histórico a respeito dessa banda ou desse cantor, não esquecendo de dizer qual é o gênero que ele se enquadra, se ele é do gênero do rock, se ele é do jazz, se ele é do pop, qual é o gênero que ele está enquadrado, tá? Professora, precisa ser só cantores ou bandas antigas? Não, tá? Pode ser novas também, pode ser que eu não conheça alguma que você vai colocar, mas aí você precisa fazer essa pesquisa aí como forma de adquirir mais e mais conhecimento. Então, para a gente dar continuidade no nosso rap, né, naquilo que a gente está estudando sobre o rap, a gente vai focar um pouquinho na música em geral, tá bom? Então, essa é a atividade nossa dessa semana. Quando é para entregar, professora, você pode começar a fazer a pesquisa hoje mesmo, você tem tempo durante a nossa aula. Esse vídeo, ele não toma conta das nossas 2 aulas inteiras, então o horário que sobra não é para você pegar e dormir, para você pegar e ver televisão, para você pegar e me mandar mensagem dizendo, professora, eu tô ocupado fazendo alguma coisa, eu posso fazer depois? Não. É o momento que nós temos da nossa aula para você justamente realizar suas atividades, sejam de pesquisas ou não, sejam apenas escritas no caderno ou não, e também pesquisar, tá bom? Eu tô aqui para tirar dúvida nesse horário que você tem comigo, eu tô aqui para te responder, né, aos teus questionamentos, tá bom? Então a professora está disponível nesse horário de aula para tudo isso, para receber a tua atividade, caso você tenha entendido tudo direitinho, não tenha nenhuma dúvida, tá legal? Eu tô aqui para isso. Então, eu vou aguardar vocês. Não esqueçam de deixar o nome nos comentários, tá bom? Porque vale a presença de vocês, é por aí que eu estou registrando a presença de vocês. Deixem os nomes nos comentários e entreguem a atividade no meu PV. Beijos, até a próxima aula e fiquem com Deus.